Paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Mais uma noite de bênção, de vitória, mais uma noite na presença de Deus, mais uma noite glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Eu quero louvar a Deus por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem nos fortalecido, né? E para chegarmos até aqui, quero desde já cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Meu amigo pastor Ramon Ávalo, já está chegando aí lá do Mato Grosso, né? Vai chegando aí, vai dando um alô. Hoje eu tenho um assunto bastante relevante aqui para nós tratarmos nessa noite. Hoje eu não vou pregar como costumeiramente, né? Mas se você ficar até o final, se você ouvir tudo que eu tenho para dizer, eu tenho certeza que você vai entender muitas coisas. Hoje eu vou falar aqui sobre alguns assuntos muito importantes. Eu vou falar aqui sobre falsos profetas. Também eu vou falar aqui nessa noite sobre o dom de cura. Também eu vou falar aqui nessa noite sobre prosperidade. E eu quero terminar aqui te dando um conselho. Então eu gostaria que você, se você puder e quiser e assim desejar, compartilhe essa live com mais alguém. Eu não sei quantos estão entrando aí que viram a minha publicação que eu fiz agora há alguns minutos, né? E eu quero hoje compartilhar uma palavra. Deus me incomodou durante este dia, né? Já há alguns dias Deus tem me colocado algo no coração, né? E nós vamos falar aqui a respeito de um assunto muito importante, irmãos. Então, se você puder aí e quiser e assim sentir no seu coração, compartilhe com alguém. Compartilhe com alguém. Compartilhe a publicação que eu fiz antes, né, da live, e a live agora, a transmissão que eu estou fazendo. Chame mais alguém para assistir com você. Eu não quero like, eu não quero curtida, não é isso, irmãos. O que eu quero aqui nessa noite é conscientizar algumas pessoas, conscientizar o povo de Deus a respeito de algumas coisas. Bem, se você viu aí a publicação que eu fiz antes, né, eu postei aí um vídeo de uma determinada pessoa, né? Não vou dar nomes a eclesiásticos, nada disso. E esse camarada, como muitos outros cristãos, tem atacado o povo de Deus. O que eu tenho visto nas redes sociais, meus irmãos, nos últimos dias, é realmente as pessoas demonstrando um cristianismo totalmente falido. Um cristianismo que está totalmente falido. Como eu tenho certeza que tem pessoas que ao assistir esse vídeo, que há muitas vezes ao pegar um trecho desse vídeo, talvez também vai me criticar. Eu não vim aqui atacar ninguém. Eu vim aqui te ensinar algo que Deus colocou no meu coração. Nós vemos aí, por exemplo, algumas coisas que eu tenho visto, antes de nós entrarmos na palavra. Pessoas como essa pessoa do vídeo que eu compartilhei, né? Entre outros cristãos. Eu vi, por exemplo, algumas pessoas dizendo, agora aqueles pregadores que pregam por cachês, né, vão morrer de fome. Aí eu vi pessoas famosas aí, né, do meio evangélico, chamando outro pastor de outro famoso de mercenário, e assim por diante. Aí eu fico imaginando um ímpio, olhando uma coisa dessa, né, olhando uma situação dessa, e falando, eu vou entrar no meio desses crentes nada. Eu vou para a igreja nada, olha aí, eles se atacando, eles agindo pior que a gente aqui. Pior do que a Globo Lixo com o Bolsonaro, com os da esquerda, com os da direita. E Deus colocou algo no meu coração.
muito importante. Para embasar aquilo que eu vou falar, porque eu não vou falar aqui nada fora da palavra, né? Eu quero ler um texto da palavra de Deus que está em Marcos, capítulo de número 10, e o versículo de número 38. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra comigo em Marcos, capítulo de número 10, e o versículo 38. E João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós os proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não os proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Portanto, qualquer que vos der de beber um copo d'água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Aí, eu comecei ao ler esse texto, ao ler essa palavra, que Jesus aqui ele está dizendo o seguinte, que havia alguém que estava fora do círculo dos discípulos, fora da multidão que servia a Jesus, fora da multidão que estava ali, mas os discípulos iam passando e eles viram alguém falando em nome de Jesus. Eles viram alguém orando e fazendo um milagre em nome de Jesus. E aí eles chegaram todos cheios de si, cheios de, como eu li um texto hoje maravilhoso, que diz que chegaram lá inchados. Senhor, tem alguém fazendo milagre ali no seu nome, Senhor. Nós a repreendemos, nós dissemos para eles pararem com isso. E Jesus falou, peraí, não é assim. Não é dessa maneira. Porque a palavra de Deus, Jesus vai dizer para ele, quem não é contra nós, é por nós. Então, o que eu entendo aqui que Jesus está dizendo? Ei, pode não fazer, pode não ter os mesmos costumes que você. Pode não pregar da mesma maneira que você. Pode não, louvado seja Deus, trazer, louvado seja Deus, a igreja pode não agir da mesma maneira que a sua. Mas está falando do amor de Jesus, está pregando a palavra de Jesus. Aí, nós entramos naquela questão, pastor, mas tem igrejas que estão fazendo coisas, eu concordo. Eu também tenho as minhas críticas, eu também tenho as minhas restrições, mas ao mesmo tempo, eu posso dizer para você nessa noite, com toda certeza, louvado seja Deus, que a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que existe o joio e que existe o trigo. Que, louvado seja Deus, dessa maneira só que louvado seja Deus, você não pode cortar o joio, louvado seja Deus, você não pode cortar, louvado seja Deus, o joio antes que os dois cresçam. Jesus contou essa parábola, Jesus falou disso. Ele disse, olha, tem que esperar o joio e o trigo crescer. Quando os dois crescer, a gente separa. O que Jesus estava dizendo era justamente isso. Deixa, louvado seja Deus, você faz a tua parte. Louvado seja Deus, eu faço a minha. Louvado seja Deus, nós aqui cumprimos o ide de Cristo. Pregamos o vinde de Cristo. E aí depois, louvado seja Deus, depois de toda essa situação, louvado seja Deus, quando Jesus voltar, aí vai se cumprir a palavra. Louvado seja Deus, aí vai dizer a palavra de Deus que o próprio Jesus, ele vai dizer, louvado seja Deus, que ele vai separar o bode das ovelhas. Então você muitas vezes fica perdendo seu tempo em ficar criticando os outros, em ficar, louvado seja Deus, criticando a igreja do outro, criticando a doutrina do outro, em vez de aproveitar para pregar o evangelho. Aí você pode olhar para mim e dizer, mas pastor, o senhor não veio aqui para criticar o vídeo do pastor? O senhor não veio aqui para falar do vídeo que o pastor colocou? Não. Eu não estou aqui para falar do vídeo que o pastor colocou. Eu estou aqui nessa noite, louvado seja Deus, é para trazer uma palavra de conscientização para você cristão.
Você está achando que ele só, louvado seja Deus, falou das igrejas grandes, dos grandes pastores, dos grandes, louvado seja Deus, dos grandes televangelistas, das grandes igrejas neopentecostais? Não, meu irmão, ele me chamou de falso profeta, ele te chamou de falso profeta, e eu vou provar para você, se você ficar aí até o final, se você ficar aqui até o final, eu vou provar para você que ele ofendeu todo mundo. Todo mundo que é pentecostal, todo mundo que é cristão, todo mundo, louvado seja Deus, que acredita em cura, todo mundo que acredita em libertação, todo mundo que é, louvado seja Deus, que serve ao Senhor, ele ofendeu todo mundo. Todo mundo, ele ofendeu todos nós que somos pastor. Eu só coloquei lá, se você compartilhou o vídeo, louvado seja Deus, eu reagi ao vídeo de alguma maneira, achando que estava fazendo uma grande coisa, achando que estava sendo o reformador da igreja. Irmãos, louvado seja Deus, você não se percebeu que você foi ofendido como qualquer outro pastor. Você não entendeu lá que você foi ofendido como eu fui, como outros foram. Louvado seja Deus. Ah, pastor, mas como assim? Você não prega cura? Você não prega libertação? Você não, ou então, pelo menos você crê em cura, você crê em libertação, você crê, louvado seja Deus, na palavra de Deus, nos dons, nos mistérios de Deus. Então, louvado seja Deus, ele te chamou de falso profeta também. A primeira coisa que eu quero falar, o primeiro tópico que eu quero colocar aqui para você, que Deus colocou no meu coração, eu quero falar primeiro, louvado seja Deus, sobre o que é ser um falso profeta. Como você vai reconhecer um falso profeta? A Bíblia diz que era mister, lá em Mateus capítulo 24, a palavra de Deus vai nos dizer, louvado seja Deus, que viriam, que é cumprimento da palavra de Deus, que viriam os falsos profetas, que surgiriam os falsos profetas. Aí eu fiquei, louvado seja Deus, aí eu fui buscar na Bíblia. Eu fui buscar na Bíblia como é que a gente reconhece um falso profeta. Como é que você vai saber se o falso profeta chegou na tua casa? Como é que você vai saber se tem um falso profeta, louvado seja Deus, pregando na live? Como é que você vai saber se tem um falso profeta que já passou pela tua igreja? Como é que você vai saber, louvado seja Deus, se tem algum falso profeta visitando a tua casa? Eu vou mostrar na Bíblia para você como é que você vai reconhecer. A primeira característica de um falso profeta: tudo que ele profetiza não se cumpre. É a primeira característica. O profeta, louvado seja Deus, a Bíblia vai dizer, lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo de 20 a 22. Eu não vou ler todos os textos, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas a palavra de Deus vai dizer lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo de 20 a 22, se você quiser ler na sua Bíblia. Que o falso profeta, louvado seja Deus, ele é aquele que a palavra que ele fala nunca se cumpre. A Bíblia o texto vai dizer assim, ó, desses daí você não precisa temer. O que tem de falso profeta profetizando, louvado seja Deus, por tantas situações, louvado seja Deus, mas e a palavra não se cumpre. E a palavra dele não se cumpre. Tem profeta para todos os gostos, para todos os jeitos. Tem o profeta da prosperidade, tem o profeta do fogo, tem o profeta da cura, tem o profeta não sei do que. Mas aí muitas vezes a cura, a libertação, o fogo, louvado seja Deus, enfim, não acontece. Irmão, eu já vi cada pataquada. Eu já vi cada pessoa, louvado seja, cada tipo de profeta que pega, louvado seja Deus, e sai aí, louvado seja Deus, falando o que Deus não falou. Falando o que a palavra não falou, louvado seja Deus. Ao texto lá de Deuteronômio, capítulo 18. Versículo, louvado seja Deus, de número 20. Diz assim, eu vou ler para você, está aqui, está aberto, eu vou ler. Porém, o profeta que prosumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenho mandado falar, ou falar em nome de outros deuses, tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou,
quando tal profeta falar em nome do Senhor, tal palavra, se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Bom, tem gente, você muitas vezes, pastor, mas como é que eu vou saber? Como é que eu não tenho tempo da promessa, mas não tenho tempo? Bom, mas fica tranquilo. Quando Deus ele vai falar, quando Deus ele vai prometer, louvado seja Deus, ele vai, louvado seja Deus, cumprir na sua vida. Mas toma cuidado de quem você está ouvindo. Porque tem profecia, louvado seja Deus, que não tem nada a ver com a palavra. Tem profecia, louvado seja Deus, que tem tudo a ver com a palavra e que Deus não vai falar o que já está na Bíblia, aquelas profecias que já está na Bíblia para a tua vida. Então toma cuidado. Segunda característica de um falso profeta. Ele traz a glória para si e não para Deus. Eu não sei se já passou alguém na sua igreja assim, ou se você já viu alguém pregar assim. Ou se você já ouviu alguém, louvado seja Deus, agir dessa maneira. Eu faço, eu sou, louvado seja Deus, se não for eu, o culto não acontece. Se não for eu, louvado seja Deus, não tem cura. Se não tem, louvado seja Deus, é aquele camarada que é o do eu. É o falso profeta. A Bíblia vai dizer para mim e para você que sem Deus, nada nós podemos fazer. Eu sou santo, eu sou certo, louvado seja Deus. Aí a Bíblia vai dizer que ele já feriu um monte de princípio da palavra de Deus. Ele já foi orgulhoso, ele já foi prepotente, ele já foi, louvado seja Deus, ele já, louvado seja Deus, está querendo arrancar a glória de Deus. Eu tenho que falar isso, irmão, porque tem os profetas, irmãos, louvado seja Deus, que ele não traz, louvado seja Deus, que ele não glorifica a Deus. Porque Deus deu um donzinho para ele. Porque Deus, deixa eu falar para você, ô profeta. Deixa eu dizer para você que está me ouvindo aí. Eu quero dizer para você nessa noite que o dom não é teu não. Deus te emprestou. Louvado seja Deus, e toda a honra, toda a glória seja dada para ele. Quer reconhecer um falso profeta? Se você vê o camarada dizendo, pastor, pode me convidar para a tua igreja porque eu sou bom. Eu sou da revelação. Eu sou da profecia. Eu curo, eu liberto, eu faço. Acabou. Falso profeta. Falso profeta. 3. Ele nega a divindade de Cristo. O falso profeta, ele nega a divindade de Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo de 8 a 9. O falso profeta é aquele que não reconhece a Cristo. Pastor, mas esse daí o senhor está falando já dos profetas de outras denominações ou de outras religiões. Não, dentro da igreja evangélica tem pessoa que não reconhece mais a Cristo. Que tira a validade da palavra de Deus. Eu vi um camarada um dia, um vídeo aí de um camarada, louvado seja Deus, que ele falou que o nome de Jesus não foi suficiente para expulsar um demônio. Quando ele falou em nome de Jesus e acrescentou o nome dele, aí foi só aí que o demônio saiu. Ei, irmão, é falso profeta, meu filho. Tira a divindade de Cristo, tira, louvado seja Deus, o poder de Cristo da vida, e ele que faz, ele que acontece. Irmão, é falso profeta. Vou falar mais, tem mais. 4. Suas profecias desviam o foco de Jesus. A Bíblia diz que o Evangelho, ele é fundamentado num Jesus que cura, que salva, que liberta e que leva o homem para o céu. É o quadripé do Evangelho. Salvação, cura, libertação e vão morar no céu. Está aqui, Jesus disse. Nós entendemos, louvado seja Deus. E aí, nós estamos de pessoas que estão tirando o foco de Jesus. São os artistas. Louvado seja Deus. Mas meu pastor, quando chama
traz multidão. Quando chama, louvado seja Deus, traz multidão. Louvado seja Deus, mas aí eles não estão, louvado seja Deus, ali, sim, eles estão representando, louvado seja Deus, um papel. Eles estão ali muitas vezes, louvado seja Deus, porque sai dali, vai cheirar maconha, sai dali, vai para o motel, sai dali, louvado seja Deus, vai para as boates. Aí, irmãos, louvado seja Deus, e aí tem muita gente que segue, tem muita gente que caminha atrás desses camaradas, tem muita gente, louvado seja Deus, que paga, louvado seja Deus, uma nota pro camarada vir na igreja. Tem gente, louvado seja Deus, mas você tem que começar a observar se o foco está em Jesus. Porque aquele que é o foco, que é Jesus, não quer camarim. Aquele que o foco está em Jesus, louvado seja Deus, ele não quer. Louvado seja Deus, não, eu só ando em carro importado. Olha, tem que ser um carro, louvado seja Deus, importado para me buscar no aeroporto. Tem que ser um carro, louvado seja Deus. Ah, irmão, o foco dele não está em Jesus. Se não der o que ele quer para ir na sua igreja, ele não vai. Falso profeta. Falso profeta. Aí começa a se sentir. Começa a ser o bambambam. Começa a ser, louvado seja Deus. Aí, irmãos, não vamos só generalizar só os famosos, não. Tem uns camaradas aí no fim do mundo, aí, louvado seja Deus também. Tem umas pessoas aí que nem tá na mídia, louvado seja Deus, mas louvado seja Deus, tá viajando esse Brasil aí, louvado seja Deus, achando que é alguma coisa. Mas se a pessoa, louvado seja Deus, não visar glorificar o nome de Jesus, tá enrolado, é um falso profeta. Tá lá em Apocalipse, louvado seja Deus, 19:10. Encoraja o legalismo, o falso profeta. Aqui eu quero pegar um pouquinho também. O que é legalismo? Ou um legalista? São aquelas pessoas preocupadas com os pormenores da sã doutrina. Mas não vive e ainda cria regras que Deus não falou. Coloca um jugo em cima da pessoa que nem mesmo ele suporta, meu irmão. Fala da vida das pessoas. Chama os outros de ladrão, chama os outros muitas vezes de, vamos dizer assim, de falso profeta, chama os outros, louvado seja Deus, de desconvertido, chama os outros de tantas situações. Muitas vezes fala, olha, você não pode ter um carro bom, você não pode morar numa casa boa, porque se você, principalmente se você for um líder evangélico, se você for um pastor, louvado seja Deus, se você tem um bom carro, se você tem uma boa casa, é porque você tirou dos irmãos, é porque você roubou, louvado seja Deus, porque agora virou, outro dia uma pessoa falou para mim, agora você vai pastorear, você vai ficar cheio da grana. Ei, meu querido, ei, aí você vai olhar a casa do camarada, você vai olhar onde o camarada mora, você vai olhar onde a pessoa vive. Aí anda de carrão importado, mora no melhor bairro da cidade. Coloca um jugo em cima da pessoa. Para começar, a Bíblia diz que Jesus veio para tirar o jugo, para tirar o fardo. E aí você está aí colocando o jugo em cima dos seus membros, aí você está aí colocando o jugo em cima das pessoas. Ei, Jesus não veio para tirar, irmãos. Ele disse assim, ó, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O falso profeta, ele quer colocar um jugo em cima das pessoas, mas não quer viver. É aquela bela conversa, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Faça, louvado seja Deus, o que eu estou mandando você fazer, mas não fica olhando para o que eu estou fazendo. Eu tinha um pastor, louvado seja Deus, que foi meu pastor presidente. Uma vez, louvado seja Deus, eu estava sentado assim no banco da igreja, e chegou um casal que estava começando a vir na igreja há poucos dias. E a irmã chegou para ele e falou, pastor, a gente queria fazer uma pergunta para o senhor. E eu estava sentado ali, conversando com o pastor levantou, eu continuei sentado ali, e ouvindo a conversa. Aí, louvado seja Deus, eu fiquei encantado com a resposta daquele pastor. A irmã perguntou para ele assim, pastor, qual que é a doutrina aqui da igreja? Qual que é os costumes aqui da igreja?
né? Como é que é a questão das roupas, como é que é a questão, louvado seja Deus, como é que tem que ser. Aí o pastor olhou para a irmã e falou assim: irmã, olha para mim, para minha esposa e para os meus filhos, e faz igual que você está dentro dos costumes da igreja. Agora tem muita gente que não é exemplo, irmão. Tem muita gente que não é exemplo e quer muitas vezes impor sobre a vida das pessoas. E quer muitas vezes impor sobre a vida das pessoas. Isso aí é um legalista. Isso daí, segundo a Bíblia, você pode ler lá em Colossenses, louvado seja Deus, capítulo 2, versículo de 16 a 23. Louvado seja Deus, você pode ler lá e você vai ver que é uma característica do falso profeta. Fica impondo dos outros, fica pregando uma mensagem que não vive. É uma característica do falso profeta. Eu gostaria que você anotasse esse versículo e lesse aí. Louvado seja Deus, Colossenses, capítulo 2, versículo 16 até o versículo 23. Louvado seja Deus, pessoa que fica encorajando o legalismo. Louvado seja Deus, fica colocando jugo nos outros. Fica muitas vezes, irmãos, querendo, louvado seja Deus, não sendo exemplo, mas querendo cobrar dos outros. Cuidado. A Bíblia afirma que esse tipo de pessoa é falso profeta. Porque se você analisar pelos profetas da Bíblia, se você analisar pelos homens e as mulheres de Deus da Bíblia, eles sofriam junto. Eles estavam lá no meio do povo. Eles estavam lá junto com o povo para qualquer situação. Então toma cuidado com quem muitas vezes fica cobrando de você, com quem muitas vezes fica te acusando, com quem muitas vezes fica te apontando. Louvado seja Deus, dá uma olhadinha, a Bíblia diz que você pode, louvado seja Deus, observar, para ver se realmente ele vive com aquilo que ele está cobrando de você. Aquilo que ele está pregando aí, por onde ele está, louvado seja Deus, aquilo que ele está muitas vezes pregando no púlpito da sua igreja. Eu vou ler aqui para vocês, Colossenses, capítulo 2, versículo de 16 a 23. Olha que coisa tremenda. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova ou dos sábados, que são sombras de coisas futuras. O corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto de os anjos, mantendo-se as coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, de qual todo o corpo é provido à organização pelas juntas ligaduras, e vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo e com os rudimentos do mundo, por qual vos carregam ainda as ordenanças, como viveis no mundo? Tais como não toques, não proves e não manuseis, as quais as coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos da doutrina dos homens, os quais não têm verdade alguma, aparência de sabedoria em devoção voluntária e humildade, e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Tá aí, pode ler. É Bíblia. Desculpa se eu estou aqui só pregando Bíblia hoje. Então é falso profeta. Se ele encoraja o legalismo, é falso profeta. Sexta característica de um falso profeta: distorcem e contradizem a Bíblia. Um falso profeta, louvado seja Deus, ele pega a Bíblia e faz o que quer dela. Pega, louvado seja Deus, qualquer texto e faz um pretexto para heresia. Cuidado. Cuidado, irmãos. Presta atenção. Vamos ser como os bereanos. Os bereanos, enquanto os pregadores estavam pregando, eles estavam conferindo. Cuidado. Cuidado, irmãos, com as pessoas que estão, louvado seja Deus, contradizendo, louvado seja Deus, a palavra. Fazendo
louvado seja Deus, da palavra, louvado seja Deus, e muitas vezes levando, induzindo pessoas ao erro. E última característica de um falso profeta: provocam brigas e intrigas, induzindo pessoas que vêm provocar contenda. A pessoa fica falando, louvado seja Deus, muitas vezes provocando, incitando o povo contra outros. Ah, irmão, oxalá que Deus ainda fizesse como fez no tempo, louvado seja Deus, de Moisés, que se Deus abrisse a terra, louvado seja Deus, para recolher um monte de gente intriguenta, um monte de gente, louvado seja Deus, fofoqueira, um monte de gente, louvado seja Deus, que muitas vezes, louvado seja Deus, fica por aí, disseminando a discussão. Ah, irmão, se Deus fizesse que nem fez com Abirão e Coré. Ah, irmão, misericórdia se isso acontecesse no nosso dia. Então, a pessoa, louvado seja Deus, primeiro, para ela chamar o outro de falso profeta, ela tem que analisar se ela não está agindo como falso profeta. Eu teria umas 30 características aqui para falar do falso profeta. Causando intriga, discussão, incitando o povo. E você sabe por que eu estou, louvado seja Deus, pregando isso aqui hoje? É porque eu vi um monte de crente compartilhando isso, irmão. Eu vi um monte de pastor compartilhando o vídeo, louvado seja Deus, achando que o camarada estava falando só das igrejas grandes, só dos grandão lá de cima. Não, ele estava falando de mim, ele estava falando de você, louvado seja Deus, e chamando a mim e a você de falso profeta. Tá aí, você, talvez, louvado seja Deus, hoje você vai analisar o que eu estou falando e vai parar de agir também como falso profeta. Vai parar de disseminar, louvado seja Deus, brigas, intrigas, e vai fazer a vontade de Deus, vai gastar o seu tempo, vai usar a tua rede social para pregar a palavra. Uma outra coisa que foi questionado lá, que muita gente, louvado seja Deus, não entendeu, que compartilhou o vídeo, achando, não, o homem está mandando, louvado seja Deus, um recado aos pastores. Não, irmão. Ele estava pregando uma heresia. Ele estava pregando uma heresia. E eu vou falar aqui, vou mostrar para você na Bíblia que ele pregou uma heresia. E muita gente concordou com ele. Ele falou a respeito do dom de cura. Ou dos dons de cura. Primeiro, antes de eu falar do dom de cura, eu preciso falar para você, louvado seja Deus, da doença, né? Porque ele, no pensamento da pessoa, ele queria que nós saíssemos curando todo mundo, pastor Ramon. Ele queria que nós, louvado seja Deus, no pensamento dele, ele achou, louvado seja Deus, que nós tínhamos que colocar a mão sobre os enfermos e todos curados. Ele achou, louvado seja Deus, não, porque agora vocês têm que abrir as igrejas, ou entrar nos hospitais, louvado seja Deus, e sair curando. Louvado seja Deus, a palavra de Deus diz que nem Jesus curou todo mundo. Lá no tanque de Betesda, por exemplo, Jesus entrou lá, louvado seja Deus, e curou apenas um paralítico. E diz que o lugar era lotado de, louvado seja Deus, de enfermos. Mas deixa eu falar uma coisa aqui para você. Antes de eu falar do dom de cura, eu quero falar, louvado seja Deus, da causa da doença. Eu não posso aqui falar do dom de cura sem antes mostrar para você por que está existindo a enfermidade, por que a enfermidade existe. Vamos ler comigo. Deuteronômio 28. Leia comigo, vamos ler comigo a Bíblia, vamos estudar um pouquinho a palavra. Deuteronômio capítulo 28. Vamos falar primeiro da doença, depois nós falamos da cura. 28, versículo 51.
perdão, versículo 58. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, se então o Senhor fará maravilhosas as tuas pragas e as pragas da tua semente, grandes e duradouras pragas, enfermidades más e duradouras, e fará tornar sobre ti todos os males do Egito, de que tu tiveste temor, e se apegarão a ti. E também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade e toda praga que não está escrito no livro desta lei, até que seja destruído. Entendeu aí? Primeiro, louvado a Deus, nós precisamos entender por que está essa situação aí. A gente poderia... Por que, louvado a Deus, as pessoas não estão cuidando, louvado a Deus, de fazer conforme a palavra de Deus? E aí, louvado a Deus, a palavra de Deus, ela não mente. A palavra de Deus, ela não, louvado a Deus, ela não mente. A palavra de Deus está aqui. Se você não atentar para fazer conforme a palavra de Deus, louvado a Deus, a Bíblia está dizendo que vai ter praga, que vai, louvado a Deus, que Deus vai ressuscitar as pragas do Egito, que Deus vai ressuscitar, louvado a Deus, e pragas que nem estão escritas aqui no livro, que nem está escrito na palavra. Aí vem um abençoado, uma pessoa que não tem conhecimento da palavra, louvado seja Deus, o que se acha o dono da verdade, vem falar, não, os crentes têm que sair, louvado seja Deus, orando por todo mundo e curando todo mundo, louvado seja Deus, tem que ser, louvado seja Deus ali, tem que curar todo mundo, tem que abrir a porta das igrejas, tem que entrar nos hospitais, levantando paralíticos e tudo mais, louvado seja Deus, mas aí está aqui a causa. Eu poderia citar mais 30 versículos para você, louvado seja Deus, que vai contextualizar com o que eu estou falando. Eu estou falando da Bíblia, eu estou falando da palavra. Mas o que eu achei, louvado seja Deus, mais louvado seja Deus, interessante de trazer para você foi esse. Aí sai um camarada dizendo que nós temos que curar todo mundo. Os dons de curar não é meu não, irmão. O dom de curar não é, louvado seja Deus, da igreja pentecostal. O dom de curar é de Deus. O dom de curar não é quem crê nos dons de cura, não. Louvado seja Deus, os dons de curar vêm de Deus. E Ele é quem decide quem vai ser curado. Alabachurimion de faz. É, irmão, que é Deus quem decide, toda a honra, toda a glória a Ele. Alguém aí que está na live tem dons de cura? Que é seu, que te pertence, que você decide quem cura? Louvado seja Deus, que você decide quem vive, quem morre? Não, o poder da vida e da morte está na mão do meu Deus Todo-Poderoso. Se alguém tem, pode falar aí. Você tem esse poder? Eu não tenho. Eu já orei por enfermos, tenho pessoas para, louvado seja Deus, testificar que foram curados através da minha oração. Mas toda a honra, toda a glória ao Todo-Poderoso. Foi Ele quem, louvado seja Deus, me deu o dom, e Ele é quem decide por quem eu vou orar e quem vai ser curado. Mas o texto que nós estamos lendo aqui, que nós lemos aqui em Deuteronômio, capítulo 28, de 51 a 61, está dizendo o seguinte: que as pessoas, louvado seja Deus, que as pragas estão acontecendo, pragas que estão na Bíblia, e pragas, louvado seja Deus, que não estão na Bíblia. Louvado seja Deus, é porque as pessoas estão deixando de fazer a vontade do Senhor. É porque as pessoas estão deixando de cumprir a palavra. O texto é bem claro, irmão. O texto é bem claro. Olha aqui o que o texto vai dizer, eu vou ler de novo, o versículo 58. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus. Olha o que o texto diz. Guardar todas as palavras. Não adianta seguir a Deus pela metade, não, meu filho.
Não adianta seguir a Deus, guardar só uma parte, só o que te convém, não. Só o que te convém, não. Você tem que guardar todas as palavras. Aí o Senhor vai cuidar de você. Agora, então o Senhor fará maravilhosas as tuas pragas. Esse maravilhosa desse texto, louvado seja Deus, é por causa do espanto. Quando você vê uma coisa maravilhosa, você se espanta. Em outra linguagem, na King James, por exemplo, se não me falha a memória, louvado seja Deus, fala que vai fazer espantosas as suas pragas. E as pragas da tua semente, grandes e duradouras pragas, enfermidades más e duradouras. Então, Deus está falando aqui nessa palavra, louvado seja Deus, que a causa da doença é que gente que não está guardando a palavra. Irmão, nós estamos vendo tanta heresia. Nós vimos esse ano pastor pulando carnaval e dizendo que não tem nada a ver. Misericórdia, meu irmão. Não está guardando essa palavra. Pessoas concordando, louvado seja Deus, com o homossexualismo dentro da igreja. Pais de famílias cristãos concordando com um homem dentro de casa, ainda dizendo, a gente não pode criticar, pastor, porque se nós critica, pode bater na nossa porta, e se bater na tua porta, você tem que, louvado seja Deus, protestar contra, você tem que falar a verdade. Ah, meu Deus do céu! Eu estou aqui nessa noite, louvado seja Deus, para trazer uma palavra de alerta, uma palavra de compreensão para você. Louvado seja Deus, a causa da doença está aqui. Aí vem alguém que quer que eu cure. Louvado seja Deus, quer que eu coloque a mão. Louvado seja Deus, da onde Deus tirou, meu filho. Para com isso. Ei, pastor Ramon. Eliezer está aqui na live também, em nome de Jesus. Aí o camarada lá, louvado seja Deus, vem uns doidos. Que quer que a gente saia curando, sendo que a enfermidade foi Deus que permitiu, que a enfermidade, louvado seja Deus, foi Deus que permitiu, porque as pessoas estão se afastando, não estão tendo cuidado com a palavra de Deus. Eu preciso correr aqui, irmão. Aí eu separei um outro versículo. Pai do Senhor, Paulo Rosa. Deus abençoe. O homem quer que nós cure todo mundo. Louvado seja Deus, estão pregando aí, louvado seja Deus, que porque Deus nos deu os dons de cura, louvado seja Deus, nós temos que sair curando todo mundo, colocando as mãos sobre os enfermos. Louvado seja Deus, eu vou repetir aqui, o dom não é nosso, o dom, louvado seja Deus, é de Deus, e Ele decide quem vai ser curado e quem não vai. E se tem praga, foi Deus quem permitiu. Foi Deus quem fez maravilhosa, louvado seja Deus, fez espantosa, louvado seja Deus, as suas pragas. Foi Deus quem permitiu. E aí nós temos que curar todo mundo. Aí o povo provoca a ira de Deus. Aí o povo, louvado seja Deus, não cuida de guardar a palavra, não cuida de ouvir, porque não falta gente para pregar. Se você sair aqui da minha live e, louvado seja Deus, e colocar aí, louvado seja Deus, na linha do tempo do teu Facebook, vai ter um monte de gente fazendo live, vai ter um monte de gente pregando. Se você ligar a televisão, tem canais, louvado seja Deus, que é o dia inteiro programação evangélica. Então, louvado seja Deus, tenha cuidado de guardar a palavra, para que nós não viemos provocar a ira de Deus. Aleluia. Provérbios. No Deuteronômio 28, 51, 61 diz que se nós não atentarmos, não tivermos cuidado de guardar a palavra do Senhor, isso traz doença para a nossa vida. Porém, Provérbios capítulo 3, versículos 7 e 8, diz que se nós atentarmos para louvado seja Deus, para os preceitos do Senhor, isso nos traz saúde. Está aí para você escolher. Eu poderia citar outros inúmeros textos, mas não dá tempo. Não dá tempo de eu testar, porque senão vai ficar muito longo. Louvado seja Deus. E eu quero que você fique, você que está assistindo, eu quero que você fique até o final. Tá? Deixa eu falar uma coisa importante sobre os dons de curar. Então você já entendeu por que tem a doença.
é porque o povo não está cuidando em guardar a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer lá em Coríntios capítulo 12, versículo 9, que Deus, ele deu os dons de curar, que o Espírito, Deus através do Espírito Santo, capítulo 12, versículo 9. Lá no capítulo 12 vai falar a respeito dos dons do Espírito. E os dons de curar, é o único dom que está no plural. Eu não sei se você reparou isso na palavra. Eu não sei se você reparou, mas os dons de curar é o único dom que está descrito lá no plural. Na realidade, não existe um consenso teológico entre a comunidade teológica. Por que está no plural? Mas existem algumas vertentes. E entre elas, é que o dom de curar, ele está no plural, por causa das multiformas, ou das várias maneiras que se pode curar. Por exemplo, em Marcos, capítulo 8, versículo 22 a 25, o cego de Betsaida. Nesse caso, Jesus gospe nos olhos do cego. Em João, capítulo 9, versículo 7, Jesus faz um lodo no chão e passa nos olhos do cego. Em Marcos, capítulo 10, Jesus simplesmente fala. Simplesmente ele fala, olha, vai, a tua fé te salvou. Era a mesma doença. Era o mesmo tipo de enfermidade. Porém, de formas diferentes. Então, as pessoas muitas vezes, já em Marcos capítulo 16, quando Jesus vai comissionar, ele decide por todo mundo pregar o evangelho, louvar-se a Deus a toda criatura, louvar-se a Deus impondo as mãos sobre os enfermos, e já é outra forma de curar. Em Tiago, louvado-se a Deus, ele vai falar lá, louvado-se a Deus que é sobre a oração da fé, louvado-se a Deus a imposição das mãos, e aí, louvado-se a Deus a unção com óleo. O que as pessoas não... E aí nós vamos vendo que vai crescendo. No Salmo 107, versículo 20, louvado seja Deus, Jesus, a palavra de Deus vai dizer, louvado seja Deus, que a manifestação da palavra, louvado seja Deus, traz a cura. Em Atos 9, 33, louvado seja Deus, vai nos dizer a palavra de Deus, louvado seja Deus, que a cura também vem pela palavra, e eles pregavam e Deus confirmava a palavra. E louvado seja Deus, a cura, ela evidencia a palavra, Mateus 16, verso 20. O propósito da cura é confirmar a pregação e a operação do Espírito Santo. Deus, louvado seja Deus, ele deu o dom de curar, irmãos, em si, para que nós possamos evidenciar a pregação da palavra. Aí a palavra de Deus diz que Deus não dá bênção para quem está contra a palavra dele. Deus não dá bênção. Lá em Ezequiel, capítulo 14, versículo 19 e 20, ou capítulo 14, versículo 19 e 20, Deus vai falar assim: se eu enviar peste sobre uma tal terra, e não ficar nela nem homens, nem animais, nem Noé, nem Daniel e nem Jó se livrariam. Livrariam os seus filhos, eles só se livrariam a eles mesmos pela sua própria justiça. Para ir morar no céu não tem carona. Para receber a bênção de Deus não tem carona. Nós temos muitas vezes os nossos intercessores que oram por nós, que buscam a Deus por nós, que clamam a Deus por nós, louvado seja Deus, que estão orando, mas se nós não estivermos aguardando os preceitos do Senhor, a benção não vem, a vitória não vem. Pode ter um batalhão de gente orando. Aí as pessoas acham que porque Deus nos deu o dom da cura, nós temos que curar todo mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou citar um exemplo aqui e já vou mudar de assunto. Olha o que a Bíblia diz. Paulo,
era um homem usado em cura. O apóstolo Paulo, grande homem, louvado seja Deus, que orou por aquele moço que havia morrido, que caiu da janela e ressuscitou. Primeiro, Paulo não pôde curar ele mesmo. A Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que ele tinha, louvado seja Deus, um espinho na carne. E segundo alguns historiadores, nós vamos, outro dia, né, faz um estudo só sobre o espinho na carne de Paulo. Mas existe uma vertente que ele tinha uma enfermidade, e essa enfermidade, louvado seja Deus, era nos olhos, era uma conjuntivite crônica. E ali, louvado seja Deus, ele era um homem usado em cura, até morto ele ressuscitou. Mas ele não curou, não podia curar a si próprio. Sabe por quê? Porque depois ele mesmo vai dizer que o espinho na carne era para que ele não se exaltasse, era para que ele não crescesse, por causa das muitas revelações que Deus dava. Ou seja, em outras palavras, ele estava dizendo, olha, Deus permitiu essa enfermidade na minha vida, porque, louvado seja Deus, para que eu, louvado seja Deus, não viesse me distanciar da palavra. Paulo, um homem, louvado seja Deus, usado grandemente. A Bíblia vai dizer que os lenços de Paulo curavam, os aventais de Paulo curavam, mas ele não podia curar a si mesmo. Isso demonstra a soberania de Deus. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que ele tinha um espinho na carne. 2 Coríntios capítulo 7, de 7 a 9. Gálatas 4, 14. E em Gálatas 4, 14. Paulo não curou todo mundo. Ao escrever a Timóteo, Timóteo estava doente. Ele não poderia, louvado seja Deus, mandar um avental lá. Ele não poderia levar um lenço e falar, olha, Paulo, Timóteo, estou mandando um lenço ungido aí para você ser curado. Mas a palavra de Deus diz que quando ele escreveu, ele fala, olha, você vai tomar o vinho lá misturado com a água por causa das enfermidades do seu estômago. Paulo não curou todo mundo. Em 1 Timóteo capítulo 5, 23. Trófimo, a Bíblia diz que Paulo vai falar assim, eu deixei Trófimo doente. Então deixa eu dizer um negócio para você. Deixa eu falar algo aqui para você. O dom não é teu. O dom não é nosso. Quem decide quem vai ser curado é Deus. Está na palavra. Louvado seja Deus. Ali era a vontade soberana de Deus. Lá em 2 Reis, capítulo 13, versículo 14, o próprio Eliseu, lembra de Eliseu? Que ressuscitou mortos. Que orou e mortos foram ressuscitados. A Bíblia diz que ele morreu enfermo. E aí vem alguém, louvado seja Deus, dizendo que eu e você temos que curar todo mundo. Tem alguém que vem e diz assim, você tem que curar. Onde estão os pastores que pregam a cura? Eu estou aqui pregando cura. Eu estou aqui pregando libertação. Eu estou aqui pregando um Jesus que cura, um Jesus que liberta, um Jesus que salva, um Jesus que leva para o céu. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Louvado seja Deus, não depende da minha vontade. Eu prego a vontade de Deus. Eu prego a vontade de Deus. Eu estou aqui pregando, louvado seja Deus, a soberania de Deus, porque é Ele quem decide. E se existe uma doença, e se existe aí, é por causa das pessoas que não têm cuidado de guardar a palavra de Deus, não. Meu Deus. Outro tópico. Que nós, de certa forma, fomos acusados. Fomos questionados. E todo mundo aplaudiu. Glória a Deus. Aí, o homem que fala a verdade. Prosperidade. O que é prosperidade? De acordo com o dicionário, com Aurélio, é o estado do que ou de se tornar próspero. Fartura.
Eu nem peguei o dicionário bíblico. Nós poderíamos falar aqui do que a prosperidade diz dos originais, mas não vem ao caso. E a palavra de Deus vai nos dizer, tem textos aqui para dizer, aí as pessoas, irmãos, muitas vezes fala de prosperidade e critica. Mas a prosperidade está na Bíblia. A Bíblia diz que eu e você vamos ser prósperos. Eu vou dizer uma coisa aqui, uma afirmação. Nem todo mundo vai ser rico. Essa não é a promessa da Bíblia. Porém, toda a pessoa que crê no Senhor Jesus vai ser próspera. Vou repetir. Nem todo mundo vai ser rico. Mas todos os que servem ao Senhor, eles vão ser prósperos. Vou explicar. Filipenses capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus vai dizer que nós precisamos, Não, melhor, eu vou ler o texto. Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Eu vou ler para você, tá na Bíblia. Prosperidade, eu vou mostrar para você que prosperidade está na Bíblia. Esses termos que eu citei aqui, de acordo com o dicionário, fartura, próspero, está na Bíblia. Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Paulo dizendo: Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, prosperidade, como ter fome, tanto ter abundância, como padecer necessidade. Está escrito na Bíblia. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós começamos a observar, louvado seja Deus, que está na Bíblia. Paulo diz, olha, eu sei viver em fartura, mas eu também sei padecer necessidade. No mesmo capítulo, e no mesmo capítulo, os versículos de 18 e 19. Mas o bastante eu tenho recebido, e tenho em abundância. Em outra linguagem vai dizer, tenho fartura. Cheio estou depois que recebi de Epafrodito, e da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo a riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Riqueza está na Bíblia. O Deus o qual nós servimos é rico. E não é porque que nem o pastor pregou lá, louvado seja Deus, que ele tinha casa na praia, não tem nada disso. A Bíblia diz assim que Deus, ele vai abrir o seu bom tesouro, o céu, para mim e para você. A riqueza de Deus não está aqui na terra não, meu irmão. A riqueza de Deus está lá, mas ele é rico e segundo a riqueza da sua glória, ele vai suprir todas as suas necessidades. Talvez, muitas vezes, você não vai ser rico, mas também você não vai padecer necessidade. Você não vai ser, louvado seja Deus, milionário. Talvez você não vai ter a sua empresa, sua casa própria. Mas você também não vai padecer necessidade. Porque, louvado seja Deus, você vai ser próspero. Você vai ter fartura. E tem pessoas, louvado seja Deus, que muitas vezes enchem a boca para criticar, louvado seja Deus, os pastores que pregam que Deus vai suprir, que Deus pode fazer o homem, louvado seja Deus, ser próspero, ter fartura. Louvado seja Deus, muitas vezes não dá dízimo e oferta na igreja, mas compra, louvado seja Deus, título de capitalização. Louvado seja Deus, joga na Mega Sena da virada. Irmãos, louvado seja Deus, gasta o seu dinheiro com aquilo que não é pão. Louvado seja Deus, em busca de riqueza.
De quem muitas vezes, louvado seja Deus, não vai te dar riqueza. Muitas vezes vai forjar o concurso. Muitas vezes vai beneficiar, louvado seja Deus, os grandes. Louvado seja Deus, mas o meu Deus, Ele é aquele, louvado seja Deus, que pega do menor até o maior e faz prosperar. E faz viver em fartura, porque está na palavra. Segunda Coríntios capítulo 9. No versículo 6, vai dizer, louvado seja Deus, que você colhe de acordo com o que você planta. Está na Bíblia, prosperidade, você planta, você colhe. Se você plantar pouco, você vai colher pouco. Está na Bíblia. O texto vai dizer no versículo 7, Deus vai falar que Deus ama quem dá com alegria. Ah, pastor, mas eu vi testemunhos de pessoas que contribuíram e não tiveram resultado. Eu vou mostrar para você na Bíblia por que não tiveram resultado. Se você quiser me acompanhar em 2 Coríntios, capítulo 9. Vou mostrar para você na Bíblia por que não tem resultado. Versículo 7. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Está na Bíblia. A oferta não começa no partir do momento que você abre a tua carteira. A oferta, ela não começa a partir do momento, louvado seja Deus, que você, louvado seja Deus, ali pega o seu salário e dá, não. A oferta começa dentro do teu coração. A oferta, ela começa a partir do momento que você, louvado seja Deus, quando você olha lá dentro da sua carteira, louvado seja Deus, e de acordo com aquilo que foi pregado sobre o dízimo, sobre a oferta, louvado seja Deus, e você pega e dá com alegria. Porque tem pessoas, irmãos, que quando ouve uma palavra de oferta, aí o pastor, louvado seja Deus, está lá e ele diz, olha, Deus vai te dar 100 vezes mais. Aí ele vai ofertar por necessidade. Não, eu quero ter, louvado seja Deus, se eu vou dar 100 para ter 10 mil. Está falando aqui que oferta com tristeza. Quando teu pastor muitas vezes fala de dízimo e oferta lá na sua igreja, você começa a criticar. Ah, já está virando aquela igreja lá. O pastor já está abusando. O pastor já está... Não, irmão, ele está te ensinando. Mas você tem que fazer com alegria. Se eu vou dizer uma coisa que é importante para você. Se for para dar oferta de Caim, não dê. Nem a igreja vai ser abençoada. E nem você vai ser abençoado. Dê uma oferta de qualidade, dê com alegria. Porque Deus ama. E a Bíblia diz assim, que Ele castiga, que Ele repreende aquele que Ele ama, mas Ele também abençoa. No mesmo capítulo ainda. Versículo 8. Olha o que diz o versículo 8 de 2 Coríntios capítulo 9. Deus é poderoso. Volto a dizer, tá aqui, ó. Muitas vezes você não vai ser rico, mas você vai ser próspero. Às vezes você ganha salário mínimo, mas você vai fazer coisas que tem gente que ganha salários gigantescos que não faz. Você vai ter tudo em suficiência. É a palavra que está dizendo. Mas vamos para o versículo 10.
Olha o que diz o versículo 10. Ora, aquele que te dá a semente. Deixa eu dizer um negócio para você, meu irmão. Você está achando que o dinheiro que você tem é seu? Você está achando que você conquistou? Pastor, eu trabalhei um mês inteiro e eu conquistei o meu dinheiro. Está errado. Você só está vivo porque Deus permitiu. Você só tem saúde para trabalhar porque Deus permitiu. Você só está lá naquela empresa porque Deus permitiu. Você está lá, louvado seja Deus. Quem te deu a semente foi Deus. Se você só, louvado seja Deus, você só recebe o seu dinheiro, seja você autônomo, seja você, porque Deus permitiu. Aí você não dá oferta, você não dá dízimo, você devolve uma parte daquilo que Deus te deu para a manutenção da casa dele. Então, aqui está dizendo assim, ora, aquele que te dá a semente, que dá a semente ao que semeia. Aí tem os comedores de semente, né? Que eu não vou entrar nesse mérito aqui agora. Outro dia vou trazer a palavra só sobre isso. E pão para comer também multiplicará a vossa sementeira. E aumentará os frutos da sua justiça. O que é justo, irmão. O que é de Deus, você dá para Deus. O que é seu, fica para você. E você vai ver Deus multiplicar. Por quê? Para que em tudo, enriqueçais para toda beneficência, o qual faz que por nós se deem graças a Deus. Prosperidade está na Bíblia. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Eu quero dizer para você que tem gente que está nessa crise aí. Que realmente está padecendo necessidade. Louvado seja Deus, está passando por alguma situação. Louvado seja Deus, mas também porque muitas vezes se distanciou da palavra de Deus. Mas tem gente também que está nessa crise, que está até sem trabalhar, que vive de autônomo, mas está lá, mas Deus está sustentando. De alguma maneira está chegando comida na mesa. De alguma maneira, louvado seja Deus, eu não sei se Deus está mandando corvo, eu não sei como é que Deus está fazendo, mas é o que Deus está falando aqui, louvado seja Deus, para que tudo enriqueçais. Para que toda a beneficência que se faz por nós. Eu quero dizer aqui para você, louvado seja Deus, que se você, louvado seja Deus, está na Bíblia, louvado seja Deus, todo mundo pode estar perecendo, mas a palavra de Deus vai nos dizer, louvado seja Deus, que aquele que serve ao Senhor, que aquele que está na presença de Deus, aquele que está guardando os preceitos do Senhor, a providência está chegando na sua vida, o mundo está caindo, louvado seja Deus, a tua cidade está todo mundo reclamando, mas aquele que serve a Deus está na bênção, porque louvado seja Deus, ele tem semeado na presença de Deus. A palavra de Deus em Provérbios capítulo 11, versículo 24 e 25, diz que aquele que espalha dentro do seu celeiro, ou dentro da sua casa, dentro da sua empresa, dentro da sua igreja, só vai acrescentando. Josué capítulo 1, versículo 8, prosperidade está na Bíblia, irmão. Diz que Deus, louvado seja Deus, para aquele que guarda a palavra de Deus, é o Senhor falando para Josué, tenha cuidado de guardar tudo que está na lei. E diz que em tudo, diz que fazer tudo conforme a palavra de Deus traz prosperidade. O Senhor falou, faz tudo conforme está na minha palavra, e eu vou te fazer prosperar. E Eclesiastes 5,19 diz que riqueza é dom de Deus. Aí vem alguém, louvado seja Deus, falar que nós, louvado seja Deus, aí aonde está, do que adianta a teologia da prosperidade, do que adianta agora a riqueza, todo... Está na Bíblia, irmãos, o sol vem para o justo e para o injusto. A chuva cai para o justo e para o injusto. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem nada a ver com uma coisa com a outra. A palavra de Deus está bem clara. Aí eu termino aqui.
Eu quero ler um texto com vocês. Um último texto. 2 Timóteo. Capítulo de número 2. E o versículo de número 2. E o versículo de número 22. 2 Timóteo, capítulo de número 2. Versículo de número 2. 22. Que diz assim: foge também dos desejos da mocidade, segue a justiça e a fé, a caridade e a paz com um coração puro invocam o Senhor. Rejeita as questões loucas, sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor, que não convém contender, mas sim ser manso para todos, apto a ensinar e sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecer a verdade. A palavra de Deus, ela não foi feita para nós ficarmos discutindo. A Bíblia diz que em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3, diz que a característica de obreiro aprovado não é ser contendeiro. Porém, em 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 a 5, vai falar das características do contendeiro. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Como eu disse no início, eu não vim aqui para criticar o vídeo do pastor, não. De forma alguma. Eu vim aqui para dizer para você que curtiu, que compartilhou, que muitas vezes fica aí atacando os outros aí. Você entendeu o que a palavra de Deus diz? Porque em 1 Timóteo, lá capítulo 3, vai falar dos inchados. Você sabe o que é inchaço? Você já teve alguma parte do seu corpo inchada? O inchaço é algo passageiro, meu irmão. Inchaço é algo que ele cresce, fica grandão às vezes. Né? Brilhoso. Mas daqui a pouco ele murcha. E lá em 1 Timóteo capítulo 3 vai falar de pessoas que andam inchado, se sentindo. É aquela ditado popular, dá um boi para não entrar numa briga, mas dá uma boiada para não sair dela. Aí, ouve alguém falar, e nós estamos vivendo num tempo em que a mídia, e eu não é só para falar da Rede Globo, não, da Record, do SBT, não. Essa mídia aqui é fácil acesso. Você quer ver um negócio, irmão? É você ver uma frase bem colocada no Facebook e todo mundo sai compartilhando. É ver uma postagem, louvado seja Deus, falando mal de alguém, todo mundo sai compartilhando. É ver uma postagem sobre a queda de alguém, louvado seja Deus, todo mundo sai compartilhando. Não, pastor, nós temos que fazer conhecido, porque para ele não fazer de novo, para ele não... Irmão, nós estamos vivendo uma época que tem, louvado seja Deus, se você entrar no YouTube lá, tem um monte de gente falando mal dos crentes, falando mal dos evangélicos, e tem um monte de evangélico dizendo, é verdade, é verdade, é verdade. Inchado, irmão. Fica feliz com a queda dos outros.
Fica feliz, louvado seja Deus louvado seja Deus, se acha o protestante, o dono da verdade. Não, porque tá errado mesmo, e nós tem que falar, da igreja do fulano, da igreja do ciclano. Não, irmão, você não está denegrindo a imagem de ninguém, você está denegrindo a sua própria imagem, sabe por quê? Porque você está numa igreja onde tem um pastor que muitas vezes prega a mesma coisa. Você está lá, louvado seja Deus, que esse caso específico do vídeo. O camarada falando da igreja fechada, e a sua igreja muitas vezes está fechada. O cara não está falando só de mim, ele está falando do teu pastor, ele está falando da tua igreja. Ele está falando, louvado seja Deus, ele está falando, louvado seja Deus, ele está generalizando, chamando todo mundo de falso profeta. Louvado seja Deus, você está concordando com isso. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que os inchados, os que se acham cheios da razão, mas Tiago capítulo 1, no versículo 9 vai dizer que nós, louvado seja Deus, não podemos ficar dando ouvido àqueles que ensinam o que não convém, mas que nós devemos ficar com toda boa obra. Não entendi, pastor. Aí vem alguém e critica, talvez, uma coisa errada, porque, vamos combinar aqui, irmão, eu estou terminando. Quando você faz sem coisa errada, todo mundo vê. Todo mundo critica. Tudo de errado que você faz, vira notícia na sua igreja, vira notícia na sua cidade, vira notícia, louvado seja Deus, sim, vira notícia no blog, vira notícia no Fuxico Gospel, vira notícia, enfim. Mas quando você faz uma coisa certa, ninguém, louvado seja Deus, ninguém comenta. Para, irmão. Para de ser inchado, se estufa o peito para falar dos outros, sendo que você muitas vezes nem está fazendo nada. Eu não vim aqui para defender a igreja de ninguém. Fala lá da Universal, mas a Universal está fechada igual a sua igreja. Mas sabe o que aconteceu? O Marcelo, eles distribuíram em vários lugares aí, principalmente no norte e nordeste, o Marcelo, toneladas de alimento. Falam do pastor Silas Malafaia, mas o pastor Silas Malafaia abriu a porta da igreja dele, louvado seja Deus, para ficar aberto de 9 da manhã. Eu tenho amigos que são pastor do ministério dele lá no Rio de Janeiro, viu, irmãos? Ele paga salário para os pastores dele? Paga. Louvado seja Deus, mas a ordem é, vocês vão ficar na igreja de 9 da manhã a 9 da noite. Vão ficar lá em atendimento. Se entrar alguém lá, louvado seja Deus, aí as pessoas vêm falar. Aí quando, louvado seja Deus, o governador ou o presidente, sei lá, fala, vamos liberar os cultos. Ah, não, né? Tem que ficar em casa. Porque tem gente que está gostando de ficar em casa. São os inchados. O Maria vai com as outras. Ei, a Bíblia diz que não é para nós sair falando mal dos outros, não. 1 Coríntios 4,18. Fala daqueles que andam inchados, arrogantes. Mas ele vai dizer assim, as minhas palavras não consistem em palavras persuasivas. Já foi numa loja? Já recebeu uma visita de um vendedor de consórcio na sua casa? Não criticando a profissão dos vendedores. Não. Mas eu fui vendedor, eu posso falar disso. Nós somos instruídos a falar, a fazer de qualquer produto o melhor produto para você comprar. Aí Paulo vai dizer assim, as minhas palavras, elas não são palavras persuasivas.
mas de poder, de virtude. Como eu disse lá atrás, a palavra ela tem que ser confirmada pelos sinais, pelas atitudes, pelos frutos. O próprio Jesus falou que você conhece a árvore pelo fruto. Então toma cuidado, louvado seja Deus ao compartilhar, louvado seja Deus, seja uma postagem ou seja uma conversa aí na sua cidade. Ou seja, uma conversinha que ocorreu lá na igreja. Ah, irmã, eu vou contar para você, mas é só para você orar, viu? Você viu a fulana, você viu a irmã lá, você viu a esposa do pastor, o filho do pastor. Mas olha, estou contando só para você orar. Você viu o coitadinho do irmão, tá passando necessidade. Aí você não pega nem um quilinho de arroz para levar lá na casa dele. Então, irmão, ó, palavras persuasivas, esquece. Começa a espalhar a virtude por aí. Hebreus 12:14 vai dizer assim. Vem dizer assim. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Eu termino aqui falando isso para você. Espero que você tenha sido edificado por essa palavra. Que você tenha aprendido alguma coisa. Me perdoem se eu só falei de Bíblia aqui hoje. Mas nós precisamos entender, irmãos, que quando você fala de um irmão, a Bíblia vai falar que nós somos como um corpo. Cristo é o cabeça. Cristo é o cabeça. E nós somos como um corpo. E é mais ou menos assim. Para traduzir em notas, para traduzir em miúdos aqui, como diz um amigo meu. Se uma parte do corpo padece, todo o corpo padece, tem que padecer junto. E essa visão de corpo, vamos estar esquecida já faz muito tempo. Mas vamos ser remanescentes. Irmãos, vamos tomar cuidado com o que a gente está disseminando. Como eu disse na chamada, se você compartilhou ou reagiu a esse vídeo, por algum motivo, entenda que você não estava falando só, você não estava apoiando ele a falar dos mercenários que existem por aí. Mas você estava falando de você mesmo, você estava falando da sua igreja, da sua crença, da sua questão. Espero que você tenha aprendido alguma coisa com a palavra de Deus nessa noite. Que Deus abençoe sua vida. Eu quero orar com você. Irmãos, falando em disseminar alguma coisa boa, nós estamos numa campanha para ajudar algumas famílias. Não só famílias carentes, não. Tem pastor. Tem pessoas que estão precisando, que tem pastores ligando para mim aqui dizendo que tem famílias nas suas igrejas que eles não estão dando conta de ajudar os necessitados. E eu tenho uma parceria com uma empresa, e essa empresa ela tem uma cesta básica que se você comprar acima de 100 unidades, ou a partir de 100 unidades, ou melhor dizendo, eles vendem essa cesta pra gente a R$50 com 45 itens. E eu tô num projeto, irmãos, de comprar 100 cestas para nós distribuirmos para algumas igrejas uma quantidade aí para poder eles ajudarem as famílias da comunidade, do lugar onde eles estão inseridos. Então, se você rolar aí na linha do tempo, tem um cartaz aí dessa campanha que eu estou fazendo. Nós estamos chegando no objetivo. Tem pessoas que têm nos ajudado. E eu gostaria de contar com você. R$50 talvez não vai resolver o teu problema. Mas vai ajudar uma família
a ter comida aí por uns 15 dias. Eu quero ver se no início da próxima semana a gente já consegue efetuar esse pagamento lá para nós podermos comprar 100 cestas. Se você não pode me ajudar com valor financeiro, compartilhe lá a publicação para ver se chega em alguém que possa ajudar a gente. Não é para mim não, não é para minha casa não, meu irmão. Deus, segundo a riqueza da sua glória, tem suprido as minhas necessidades. Mas tem pessoas carentes aí que Deus quer me usar, quer te usar para levar alimento na casa deles. Tá? Então, eu estou pedindo aí a sua ajuda, a sua cooperação, pelo menos em compartilhar. Se você, meu irmão, eu vou falar aqui, me desculpa aqui a sinceridade. Se você que está me assistindo, ou que vai assistir essa live depois, esse vídeo depois, se você, pelo amor de Deus, se você não pode contribuir, pelo menos vai lá e bota esse dedo santo lá na publicação e compartilha. Eu peço para você em nome de Jesus. De repente Deus vai fazer essa compartilha e peça para as pessoas compartilhar também. De repente chega no empresário, chega numa pessoa aí que tem condições e ele nos ajuda nessa campanha aí, né? E nós possamos dobrar ou duplicar esse número de cesta, seria uma bênção. São famílias que vão ser alcançadas. Então, eu peço para você, se você não pode contribuir, pastor, eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro para contribuir, não tem problema. Mas compartilhar lá, você não vai pagar nada, você vai simplesmente compartilhar a publicação lá para ajudar, para ver se chega no coração de alguém que tenha condições, que tenha liberalidade para contribuir, tá bom? Deus abençoe, vamos orar pela tua vida nesse momento, a oração da fé agora. Eu quero orar por você, pela sua família, vamos orar, vamos nos unir em oração pela nossa nação, pelos nossos governantes e que Deus possa fazer grandes obras na nossa vida. E que Deus venha nos usar, que nós venhamos ser cada dia mais usados na nossa cidade, na nossa rua, no nosso bairro, enfim, aonde o Senhor quiser, como diz a palavra, em Jerusalém, na Judéia, até os confins da terra, em nome de Jesus. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, muito obrigado, Senhor, porque aprendemos de ti nessa noite. Eu quero te glorificar, te exaltar na beleza da tua santidade. E pedir a tua bênção sobre cada um que assistiu ou que vai assistir, Senhor. Aqueles também que não assistiram, Senhor, mas que o Senhor possa alcançar os necessitados. Pai, em nome de Jesus, aqueles que vão contribuir com a nossa campanha, Senhor meu Deus, da cesta básica. Deus, aqueles também que não vão contribuir, mas que pelo menos vão compartilhar, Pai. Pai, eu quero pedir para o Senhor agora, Senhor meu Deus, também em favor da nossa nação, dos nossos governantes, Senhor meu Deus, seja eles municipais, estaduais, Senhor meu Deus, ó Pai, Senhor, pedir a tua bênção sobre o planeta Terra, Senhor. Pai, pedir para que o Senhor mande embora essa praga maldita, Senhor, meu Deus, que tem assolado a nossa terra, que tem assolado a economia do nosso país, do nosso planeta, Senhor. Oh, maravilhoso e eterno Deus. Eu peço para que o Senhor alcance, Senhor, as igrejas, os pastores, Senhor, meu Deus, que estão em dificuldades, que estão passando, Senhor, meu Deus, porque as suas igrejas estão fechadas. Senhor, meu Deus, oh Pai, aqueles que estão, Senhor, meu Deus, oh Pai, Senhor, meu Deus, muitas vezes ansiosos para reabrir os seus cultos, aqueles que estão fazendo atendimento pastoral, aqueles que estão fazendo visita nas casas, aqueles que estão fazendo lives, aqueles que de alguma maneira ainda, Senhor meu Deus, ó Pai, não foram parados e nem ficaram acomodados por causa dessa situação, mas de alguma maneira, Senhor meu Deus, tem levado, tem, Senhor meu Deus, disseminado o seu evangelho, tem pulverizado a palavra do Senhor sendo pregada, Senhor. Pai, tenha misericórdia daqueles que têm se levantado contra a igreja, daqueles que têm levantado contra os teus servos, contra as tuas servas, Senhor meu Deus, aqueles que têm disseminado a intriga, Senhor meu Deus, os inchados da face da terra, Senhor. Ó Pai querido, tenha misericórdia dessas vidas. Pai, eu te peço agora, Senhor meu Deus, ó Pai, mas abençoa, Senhor meu Deus, ó Pai, que eles possam ter um conhecimento da tua palavra, que eles possam ter um encontro genuíno contigo, Senhor, em o nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor meu Deus, ó Pai, e determino a bênção, e declaro a bênção sobre a vida de cada um dos teus servos. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, esteja com todos e toda a igreja de Cristo possa dizer
Amém e amém. Está encerrada essa live em nome de Jesus. Se você puder, compartilhe aí essa palavra com algumas pessoas. Louvado seja Deus. E não esqueça de compartilhar a publicação da campanha da Cesta Básica também, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor. E até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Amém e amém.